dos últimos vídeos, a gente começou a mudar um pouco a questão da temática. Por conta de quê? Por conta que a gente já entendeu que até o presente momento a gente já tem um relativo controle acerca da questão da pandemia. Nosso horário de trabalho ele vem sendo paulatinamente acrescentado, né? A cada mês a gente vai acrescentando mais uma hora. Então, assim, o que acontece? A gente já tem mais ou menos um certo controle. Mas a gente precisou e ainda está precisando desenvolver algumas habilidades para que a gente possa trabalhar com mais sentido. E embora não seja necessariamente a minha abordagem, né? Mas eu entendo que assim, a gente precisa cuidar de alguns aspectos para que a gente possa, no todo, conseguir trabalhar com mais qualidade, respeitando, né, o espaço do outro e entendendo ou criando condições para que o nosso espaço seja respeitado também. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é assim, muitas vezes nós estamos tão concentrados, né, naquilo que é a invasão do nosso espaço, que a gente não percebe o quanto que a gente pode estar sendo invasivo. Então, é claro que durante esse período todo e em função do trabalho remoto que a gente ainda está exercendo, a gente precisou disponibilizar o WhatsApp. Às vezes, assim, é o jeito que a gente encontra de conversar, de fazer uma reunião, né? E se for dentro da condição de trabalho, eu não vejo problema desde que a gente guarde algumas regras. Então, por exemplo, o que é importante, assim? Se é uma pessoa, por exemplo, com quem eu não tenho nenhuma intimidade e ela precisou usar o WhatsApp dela para me mandar, por exemplo, um recado, uma informação importante, eu não vou entender que a partir disso nós somos amigos virtuais e eu vou mandar, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, correntes, ou todas as vezes que eu precisar falar com essa pessoa eu vou entrar em contato com ela através do WhatsApp. Por quê? Porque os telefones do tribunal, eles continuam funcionando. A gente pode entrar em contato, muitos funcionários, muitos servidores já estão fazendo trabalho presencial e a grande parte, na verdade, está fazendo o que a gente está chamando hoje do sistema híbrido. Uma parte do funcionamento presencial e uma parte do funcionamento em trabalho remoto. Então, assim, vamos procurar voltar também a fazer alguns protocolos que a gente sempre seguiu. E vamos tentar utilizar ferramentas, aplicativos como, por exemplo, o WhatsApp, dentro do contexto do trabalho, dentro da minha necessidade e dentro daquilo que que a nossa relação estabelece, né? E aí, assim, outras coisas que são importantes, gente. Evitar mandar mensagem, por exemplo, eu tenho muita intimidade com uma determinada pessoa, a gente trabalha muito bem junta, eu posso conversar com essa pessoa fora do ambiente de trabalho várias vezes, então a gente não tem horário para trocar mensagem. Mas, por exemplo, se eu não tenho essa intimidade toda e essa pessoa, não sei o que ela faz na vida privada dela, não está mais em sua vida privada, desculpa, não está mais no horário de trabalho dela, então eu vou evitar mandar mensagem. Eu já sugeri isso várias vezes, por exemplo, associa uma lembrança, né, alguma coisa que vai te lembrar que você tem que mandar mensagem para determinado servidor. Cuidado com o protocolo, né, assim, o que a gente vai recomendar? Hoje, com a questão do WhatsApp, com a questão do vídeo, é claro que a gente tende à informalidade, mas a gente precisa lembrar que a gente está num ambiente de trabalho e que a informalidade ela vai ter que ser proporcional àquilo que constitui aquela relação e aquele ambiente. Então, assim, cuidado com determinadas abreviaturas, com determinados vícios de linguagem, a gente tem que ter cuidado com as nossas vestimentas. Uma outra coisa que é importante, gente, olha só. Tem uma reunião marcada às 9 horas. Nossa, se a gente parar para pensar, o fato da gente poder fazer uma reunião online é muito atraente, é muito interessante e é muito econômico. O que não significa que a gente tenha que agir com descaso. Então, por exemplo, porque é uma reunião online, aí eu não me arrumo adequadamente. Porque é uma reunião online, eu não me organizo para chegar no horário da reunião. E aí muitas vezes o que a gente faz que não é legal? Eu já falei isso na semana passada num vídeo. A gente não tem o cuidado de deixar à nossa mão aquilo que a gente vai precisar fazer uso durante uma reunião. Outra coisa que é importante, gente, se para o meu trabalho remoto eu estou utilizando muito a ferramenta X, eu vou ter que dedicar um tempo meu para que eu possa me ambientar em relação à ferramenta X, né? No trabalho remoto, em alguns aspectos todo mundo sai perdendo, e em outros aspectos todo mundo sai ganhando. Eu estou usando a energia da minha casa, eu estou usando a minha própria internet.
mas eu não estou saindo de casa, eu não estou gastando gasolina. Então, assim, eu acho que tem um aspecto no trabalho que eu tenho repetido, né? E que eu acho que é fundamental, gente, é assim, é o quanto eu gosto do meu trabalho. E o quanto, sem que eu esteja sendo explorado, sem que eu esteja exagerando, eu vou também contribuir para que o meu trabalho ocorra da melhor forma possível. Então, assim, com muitos cuidados e com muito cuidado também com o outro, né? Às vezes, assim, a pessoa falou comigo de um jeito que eu não gostei. Eu já fiz um vídeo há algum tempo falando sobre a importância da assertividade. A assertividade nada mais é do que a habilidade de eu falar aquilo que eu preciso de um jeito que não seja hostil e de um jeito que eu efetivamente seja escutado. Por quê? Porque se eu tenho um discurso importante para fazer, se eu tenho uma coisa chata para colocar, mas eu falo isso com educação, com cuidado, com respeito, eu vou ser ouvido naquilo que eu estou falando, seja desconfortável ou não. Mas se eu não sei fazer uso da minha fala, se eu não faço um uso adequado do discurso, aquilo que eu estou falando se perde. E aí eu acho que a gente já está há algum tempo dentro desse processo, mas aí a gente ainda está em fase de alguns ajustes? Sim, eu acho. Mas para que a gente possa fazer os ajustes adequados, é fundamental. Se vocês, tudo que a gente for ler hoje em dia, que fala sobre qualidade de vida, que fala sobre um processo de crescimento, vai enfatizar a importância do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são os meus pontos fortes, mas eu preciso também ter a dimensão dos meus pontos fracos, aqueles pontos que precisam ser trabalhados, aquilo no qual eu preciso evoluir. E não é só para que eu trabalhe melhor, ou eu seja um servidor melhor, ou um funcionário melhor, ou um empresário melhor, mas é que eu tenho lembrado sempre que exatamente porque a gente passa muito tempo no nosso trabalho, quanto mais qualidade de vida a gente tiver no nosso trabalho, mais qualidade de vida a gente vai ter na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. Então, assim, eu preciso me perguntar também como é que eu posso contribuir? Como é que eu estou contribuindo para um ambiente de trabalho não saudável? Como eu posso contribuir para que o meu ambiente de trabalho ele seja mais saudável? E aí, a partir disso, eu vou ter condições de avaliar realmente a realidade que eu estou. Mas eu acho que, assim, não custa nada, né, a gente pensar assim, deve haver, né, deve ter um e-book, deve ter um tutorial, né, senão a gente providencia, mas falando sobre essa coisa de ter uma etiqueta digital, de saber se comportar, de saber, por exemplo, eu não tenho intimidade com você, oi, e aí, beleza? Não é assim que eu vou me reportar a um colega com quem eu não tenho intimidade, por quê? Porque às vezes eu sou uma pessoa super tranquila, mas esse colega não é. Ele se ofende, ele é muito sério, ele não sabe brincar. Então, assim, eu não sei quem é o outro com quem eu estou falando. Então, eu acho que a intimidade que eu vou adquirir através de um aplicativo, de uma ferramenta, ela tem que fazer justiça à natureza da relação que eu tenho com aquela pessoa.